Pessoal, na nossa aula de ciências de hoje, a gente vai fazer a revisão para a prova, certo? Vocês farão a prova de ciências amanhã, então no caso eu vou revisar ela hoje, para que vocês possam estudar direitinho, ok? Bom, os conteúdos que vão ter na prova de vocês de ciências serão o solo, o subsolo, o que constitui o solo, lençóis de água, as plantas, as partes das plantas e a reprodução dos vegetais. Lembrando que todas as páginas estão lá no roteiro, ok? Então eu vou fazendo uma explicaçãozinha, lendo alguma coisa para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, ok? Vamos começar falando sobre o solo. Pessoal, todos os seres vivos, eles habitam a crosta terrestre. E o que seria a crosta terrestre? A camada mais externa do nosso planeta. E o solo é a superfície sólida da crosta terrestre, que é onde pisamos, onde plantamos e onde construímos. Certo, pessoal? Então, é do solo que nós retiramos grande parte dos alimentos, que também é onde nós construímos nossas casas. Por isso, devemos cuidar bem dele. Então, como que a gente pode tirar o alimento do solo? Porque a gente planta, não é? No solo. Então, dessas plantas é onde nos fornecem os alimentos, não é? Das árvores, as árvores frutíferas, os legumes, são todos plantados na terra. Então, é preciso que a gente cuide bastante do nosso solo. Vou falar para vocês aqui sobre o subsolo e sobre o que constitui o solo, ok? O subsolo, nós chamamos de subsolo a camada da crosta terrestre encontrada abaixo do solo, certo, pessoal? E nele há muitos minerais, como o ferro, o cobre, o ouro, a prata, e bem também como dois combustíveis essenciais, que é o petróleo e o carvão mineral, certo? Então, o nosso subsolo, ele é muito rico, certo? Ele é muito rico de todos esses minerais que constituem, ok? Então, a partir do petróleo, são fabricados combustíveis como a gasolina. Então, o petróleo, óbvio que ele não tem assim todas as partes do solo. Não é a gente cavando que a gente vai encontrar, não. Ele tem os locaizinhos específicos, certo? Então, agora vamos falar sobre o que constitui o solo. Os solos, eles são formados por material mineral, no caso areia e argila, que são fragmentos de rochas, e por matéria orgânica, no caso são os restos de animais e restos de vegetais. Então, eu vou falar agora para vocês sobre os tipos de solo, que no caso é o solo permeável, o solo impermeável e o solo umífero, ok? Pessoal, o solo permeável é aquele solo arenoso, que ele possui uma quantidade maior de areia. Devido à sua composição, esse tipo de solo possui poros entre os grãos de areia que facilitam a passagem da água. Por isso diz que é permeável. E por causa da sua permeabilidade, o solo arenoso não acumula água e é pouco úmido. Costuma formar terrenos secos e precisa ser irrigado, isto é, necessita de água de um rio ou poço que levado até ele. Bom, então o solo arenoso é aquele solo que ele é muito seco, certo? Então ele é preciso que ele esteja sendo irrigado, é preciso que molhe ele, para que ele possa ficar mais úmidozinho, porque senão ele fica aquela textura de areia, certo? E como vocês veem, a areia, ela mesmo que molhe, depois ela seca novamente e ela fica normal, não é? Então, é nessa mesma consistência que é o solo arenoso, certo? Por mais que ele seja molhado, que a gente molhe ele aqui, mas quando ele secar, ele vai ficar do mesmo jeito. No caso, agora nós vamos falar do solo impermeável. Como exemplo, nós temos o solo argiloso. Eles, diferentemente do solo arenoso, a argila é composta por partículas menores e com menos espaços entre si, o que deixa o solo impermeável. Por ser impermeável, o solo argiloso forma terrenos úmidos, pois retém muita água. Ele precisa ser drenado, ou seja, o excesso de água necessita ser retirado. Isso pode ser feito através de valas ou colocando-se tubos para a água escoar. Bom, então o solo impermeável, ele é aquele solo onde a água ele não entra, certo? Então ele forma muitos poçozinhos de água assim na argila.
que é aqui como o exemplo que tá dando aqui no livro, que é o solo argiloso, aí eu tô falando deles. Então, ele forma aqueles poçozinhos de água que é preciso ser drenado esse solo, retirado toda essa quantidade de água. No caso, pessoal, o solo umífero é o solo que contém muitos humus, ou seja, restos de animais, vegetais de decomposição. É considerado solo bom para o plantio, pois é rico em nutrientes para os vegetais. É também conhecido como a terra preta, né, pessoal? Como vocês viram aqui, esse solo umífero, ele é o solo fértil, certo? Aquele solo bom para o plantio, por ele conter restos de animais e vegetais que fazem a questão da adubagem. Então, eu vou falar agora para vocês sobre os lençóis de água. A água das chuvas penetra nos solos permeáveis ao encontro às rochas que são impermeáveis. Ela forma lençóis de água no subsolo. Esses lençóis subterrâneos correm sobre as camadas impermeáveis e, quando encontram uma abertura, surgem na superfície em forma de fontes ou nascentes. A água dos lençóis subterrâneos podem ser retiradas das fontes ou por meio da construção de poços artesanais. Bom, pessoal, eu vou falar agora para vocês sobre as plantas, certo? Eu vou entrar agora no conteúdo das plantas. As plantas, elas são seres vivos, assim como os animais. Portanto, elas nascem, elas crescem, elas se reproduzem e elas morrem. E assim como também todo ser vivo, as plantas, elas precisam de oxigênio, certo? Ela precisa de luz do sol, ok? Porque ao produzir o seu alimento, os vegetais, eles liberam oxigênio para o ambiente. Eles também respiram, assim como nós humanos. E na respiração utilizam o gás oxigênio presente no ar. Pessoal, eu vou falar agora para vocês sobre as partes das plantas, certo? As partes das plantas, elas são a raiz, o caule, a folha, as flores, os frutos e as sementes, certo, pessoal? Então, a raiz, ela é muito importante para as plantas, pois é por meio dela que os vegetais eles conseguem fixar-se no substrato. O caule ela é a parte do vegetal que geralmente sustenta as folhas e as flores e os frutos. Também é responsável por transportar a água e os sais minerais absorvidos pelas raízes e as substâncias produzidas nas folhas para as outras partes das plantas. As folhas, elas são capazes de absorver a luz do sol, transformando o gás carbônico e a água e os sais minerais em energia necessária à sua sobrevivência. As flores, elas são o órgão reprodutivo das plantas, e é a partir delas que a planta ela poderá formar frutos e sementes. E os frutos? O fruto é a parte do vegetal que tem como função abrigar e proteger as sementes, originando a fecundação e do desenvolvimento das flores. Então, cada parte da planta ela tem a sua particularidade e ela tem a sua função, como a Tia explicou. Pessoal, as plantas elas podem ser divididas em plantas terrestres, aquáticas e plantas aéreas. As plantas aquáticas elas são aquelas que elas vivem na terra e retiram do solo e do ar certas substâncias de que necessitam para viver. As plantas aquáticas elas são aquelas que se desenvolvem na água e elas tiram da água tudo também que elas necessitam para sobreviver. E as plantas aéreas, elas são aquelas que elas vivem em locais altos, apoiadas sobre rochas, telhados, construções ou até sobre outras plantas. E elas retiram do ar e do meio onde vivem os elementos que elas necessitam para a sua sobrevivência. Certo, pessoal? Então, as plantas, elas são muito importantes para a nossa sobrevivência, certo? É delas que a gente tira nosso alimento, a gente faz remédio, elas nos fornecem sombra, enfim, muitas coisas. Vou falar agora um pouquinho para vocês sobre a reprodução dos vegetais. Em muitas espécies de plantas, a reprodução acontece por meio das flores, que elas possuem órgãos reprodutores masculinos e femininos que são responsáveis pela formação de frutos e de sementes, certo, pessoal? O gineceu, ele é o órgão de reprodução feminino e o androceu, ele é o órgão reprodutor masculino, certo, pessoal? Então, nem todas as flores, elas possuem os dois órgãos,
uns possuem uns e outros, ok? Por meio do vento, da água ou de animais como insetos, pássaros e morcegos, os grãos de pólen são levados até o gineceu, que é o órgão feminino de uma flor. Esse processo de transporte de pólen é denominado de polinização. Quando o pólen ele encontra o óvulo instalado no ovário, ocorre a fecundação. Ao ser fecundado, o óvulo ele se desenvolve e a flor murcha. Então, o ovário cresce, formando a semente que poderá gerar uma nova plantinha. Certo, pessoal? Então, é muito importante a gente ver essa questão da polinização, certo? Que é o transporte do pólen através de animais ou vento, certo? Que levam e pode acontecer a fecundação das plantas. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de ciências de hoje, com um conteúdo aqui resumidozinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só perguntar, tá certo?